Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo tranquilo com vocês. E vamos dar continuidade a esse curso de lógica, vendo agora a estrutura de repetição em quanto. Vamos lá? Bom, vamos primeiro à teoria e à sintaxe da linguagem, tá? Então, a estrutura de repetição em quanto, ela repete um bloco, tá? De uma estrutura de repetição, que vai repetir o que está dentro do enquanto, mas antes de acessar esses comandos que estão aqui dentro, ele faz o teste. Tá? Então ele testa uma condição. Então a forma sintaxe é, ele vai ter um enquanto, vai ter uma condição, ele vai fazer o que? Se essa condição for verdadeira, ele entra no bloco e repete até esta condição se tornar falsa. Então, quando formos fazer qualquer estrutura, temos que pensar numa condição para ele acessar esse bloco e também para poder ele sair. Senão ele fica aqui dentro desse loop e não sai de jeito nenhum. Uma vez entrou e não muda o status dessa condição para falso, ele não consegue sair do laço, certo? Então, toda vez que for fazer qualquer tipo de exercício, tome cuidado para validar a entrada, mas também repetir a quantidade de vezes que você sempre tornando a condição para que ele também encerre o laço, certo? Nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte, ele vai ler várias idades sem limites. Eu não sei qual é a quantidade de idades que eu vou utilizar. Então, se eu não sei a quantidade finita de vezes que eu vou executar minha estrutura de repetição, eu não posso usar o para. Né? Se você tem dúvida como é que eu uso o para, vai lá na videoaula da estrutura de repetição para, assiste lá e aí você vai entender o que a gente está dizendo. Então, assim que o usuário digitar a idade -1, o programa vai encerrar, né? E vai mostrar a média de todas as idades digitadas e a quantidade que foram. Né? Por exemplo, se ele digitou 10 idades, ele vai botar a média dessas 10 idades e vai dizer que foram 10 idades digitadas. Bom, vamos ver aqui como é que seria o passo a passo para a resolução. Vamos dividir aqui em o resultado qual vai ser, né? Já discutimos um pouco, então, mas o resultado vai ser calcular a média das idades, né? Não sabemos o limite, então precisamos fazer o quê? Precisamos acumular a idade, né? Então preciso fazer um acumulador para ir somando essas idades que foram digitadas e um contador para contar quantas idades foram digitadas na pesquisa. Na saída, ele vai imprimir o valor da média das idades informadas e a quantidade de idades. E a entrada? Então, qual vai ser minha entrada? Eu vou solicitar ao usuário a idade dele, certo? E como é a idade, deve ser digitado do tipo inteiro. E, por fim, eu vou dizer que para saber o resultado da pesquisa, deve ser digitado a idade igual a -1, certo? Então, vamos ver na prática como é que fica isso. Vamos embora. Então, pessoal, aqui temos idade, acumulador e contador do tipo inteiro, média do tipo real. Eu já atribuí aqui os valores 0 para média, acumulador e contador. O valor do programa aqui, né, ele dizendo para o usuário que o programa aqui imprime a média das idades. E aqui a orientação que foi dada, né? Para ele saber o resultado, ele tem que digitar -1 de idade. E aí, ele peça logo a primeira idade. Se ele digitar já -1 aqui, eu não posso calcular a média da idade. Então, ele não poderia vir para cá, né? Então, ele botei esse sinal aqui para poder só validar a primeira idade a ser digitada. Se for maior que 0, não tem problema, ele vai entrar. Eu posso até corrigir aqui, porque existe idade 0 também, né? Então, 0 anos, que é
quando a criança ainda está com meses. Então, temos aqui, então se ele digitar menor ou igual que 0, aliás, se a idade for maior, vamos trocar aqui, que a idade tem que ser maior ou igual. Para ele entrar aqui no verdade, se a idade for maior ou igual que 0, então ele digitou 1, 2, 3, então ele vai entrar e vai verificar. Então, se ele digitou 2, a idade é diferente de 1, menos 1. Então ele vai entrar aqui, é verdade, ele vai entrar. E toda vez que ele entrar aqui, ele vai acumular a idade e vai contar. Né? Ele conta aqui nessa linha a idade e aqui ele faz a acumulação dessa idade. Ele pega o valor de idade que tinha e acumula com o valor que ele tem, que inicialmente foi 0. Tá? E pede ao usuário de novo, informando que para saber o resultado, é só ele digitar menos 1. E aí ele fez aqui a solicitação de novo de pedir uma outra idade e ele vai digitando. Vamos rodar aqui para poder vocês verem como é que funciona. Então ele pediu a minha primeira idade. Vamos só digitar aqui a idade menos 2 aqui, ver se está funcionando. Ó. Idade inválida, então quer dizer que ele não vai entrar aqui se o usuário digitar a idade menor do que 0. Né? Vamos rodar de novo aqui. Vamos fazer todas as possibilidades, tá? Então a idade aí, digamos que ele digitou 2, aí ele já pediu de novo ó, a idade. E se você observar aqui em cima, deixa eu subir aqui para a gente estar acompanhando. Se você observar aqui, ó, a idade foi 2. E o acumulador está em 2 e o contador, que é quando as idades foram digitadas, está em 1. Está aqui 6. Ele já mudou aqui, ó, para o acumulador 8 e a idade e o contador 2. Está aqui 8. E aí vamos digitar menos 1 para sabermos o resultado. Aí esquecemos aqui só o comando do FinSi. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos rodar de novo aqui. 2, 3, 6, 8, menos 1. E aí, ó. A quantidade de idades que foram digitadas foram 4. Aqui do contador. A soma das idades deu 19. Tá? E a média deu 4,75. Bom, pessoal, isso aí é um exemplo de como podemos usar a estrutura do enquanto. Bom, pessoal, essa foi mais uma videoaula. Tá? Para saber novos vídeos que vão acontecer, é só se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho para receber as notificações. Ok? Obrigado e em breve teremos a estrutura de repetição. Repita. Até a próxima.